Então, a nossa discussão agora é cronobiologia e câncer, relação disso. Então, nesta aula, nós vamos fazer uma contextualização inicial, ok? Que nós chamamos de contextualização atual, falar um pouco sobre o que se sabe, né? As evidências epidemiológicas, né, em humanos, as evidências experimentais, né, em animais, as explicações fisiopatológicas sobre a interação, né, da ritmicidade circadiana, né, o ciclo celular, e finalizando com a contextualização atual, novamente, mas aí pensando no presente e o futuro e as preocupações que nós devemos ter, ok? Perfeito. Então, esses dois livros eu já mostrei para vocês, né, numa aula anterior. Então, aqui a gente tem, né, a monografia publicada, né, em 2010, tá? Aqui em 2010. Então, isso é da Organização Mundial de Saúde, né, que é a Agência Internacional, né, de Pesquisa ao Câncer, que é uma agência da Organização Mundial de Saúde. Então, essa monografia, ela tá, né, tem uma reunião de especialistas, né, e aí gera essa monografia, que é uma avaliação sobre risco de carcinogênios, né, para humanos em 3 condições. Aqui, no caso, foi para os pintores que estão num ambiente, né, inalando, né, muito solvente, então isso pode, né, provocar esse solvente, porque eles quebram, né, as membranas, né, lipídicas das células, e isso pode levar, né, lesão celular. Os bombeiros que vivem em ambiente de alta temperatura e também inalando, né, os resíduos da fumaça, que também pode provocar toxicidade e levar, por exemplo, a formação de tumor, e o trabalho em torno, né, que é o shift work. Isso foi feito em 2010, né, e em 2010 a conclusão foi essa, desse trabalho, que o trabalho em turno, ele é provavelmente carcinogênico para os humanos, o qual foi classificado como grupo 2A, que é o grupo quase, né, definitivamente carcinogênico, provavelmente, para humanos. Em 2019, um novo grupo de pesquisadores se reuniram, né, a Organização Mundial de Saúde, né, a Agência Internacional de Pesquisa no Câncer, e fez, então, a nova monografia que foi publicada este ano. Este aqui foi o volume 98, esse aqui é o volume já 124. Então, isso aqui, 10 anos depois, então, é publicado uma nova avaliação sobre, né, o trabalho noturno, né, alternado e câncer. Então, tem uma equipe de pesquisadores que envolvida, inclusive uma excelente pesquisadora brasileira, a professora, né, Cláudia Moreno, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Saúde Pública, né, participou, né, deste grupo. A conclusão foi a mesma, né? O trabalho em turno, ele é provavelmente carcinogênico para humanos. Então, a palavra provavelmente continua, né, sendo colocada. Então, isso é o que nós tivemos, né, até agora. Mas por que está se dizendo isso, né? Então, imagine, né, se a gente fizer agora e olhar essas evidências epidemiológicas. Então, eu fiz uma pesquisa aqui rapidamente no PubMed, né, usando 3 palavras-chave: circadian, cancer and epidemiology. Então, quando eu uso aqui, né, esse marcador, ele tem que, os trabalhos têm que ter, né, sobre, né, ritmicidade circadiana, sobre câncer e só 6 estudos epidemiológicos. Então, foram encontrados 639 resultados. O que eu quero chamar a atenção de vocês, isso aqui eu puxei os dados de 1972 a 2020. Então, aqui eu tenho 30 anos, mais 20 anos são 50 anos. Então, isso aqui, olha, é aproximadamente o início do século XX, está aqui, ó. Então, a maioria dos trabalhos são recentes, né? Os estudos epidemiológicos que fazem uma relação entre a ritmicidade circadiana e câncer são dos últimos 10, 15 anos atrás. Mas a gente já encontra estudo bastante antigo, olha, de 69. Esse estudo aqui, né, é um estudo experimental, não é um estudo, né, em humanos, né, aí que ele faz uma avaliação da influência da luz ambiental e melatonina,
sobre a indução de tumores mamários. Veja que isso aqui é em 69, publicado no British Journal of Surgery. Então, uma das conclusões dele é que a redução no desenvolvimento de adenocarcinoma mamário, certo? Durante uma condição de iluminação constante, ou seja, claro constante, e um aumento, tem uma redução durante a iluminação constante, tá? Então, assim, o desenvolvimento reduz e você tem uma melhora das condições quando você tem uma injeção de melatonina pela manhã, mostrando uma estreita relação da pineal, na glândula pineal, no caso, que influencia o sistema endócrino, na carcinogênica mamária. Então, um primeiro trabalho mostrando que para roedor, que é um animal noturno, quando ele está em claro constante, o desenvolvimento do tumor é alterado. Se você dá a melatonina, você consegue reverter isso, melatonina exógena. Então, essa é uma evidência experimental, que é basicamente histórica, lá de 69. Já esse outro trabalho aqui, que já é início desse século, que é um trabalho que ficou clássico, que foi um estudo com enfermeiras, que trabalham à noite com plantões rotativos, avaliando o risco de câncer de mama nessa população. O que esse grupo encontrou, está publicado nessa revista aqui, o Journal of National Cancer Institute, que o trabalho que à noite rotativo está associado com um moderado aumento de câncer de mama em mulheres enfermeiras. Veja a importância disso, de você olhar uma população, que no caso é a população feminina, pessoal de enfermagem, e aí tendo um aumento da incidência de câncer. Já esse outro trabalho aqui, o que ele está olhando, levando em conta, ainda vendo as evidências epidemiológicas, é uma outra questão importante, que é o horário do dia da exposição à luz. Então, veja, a gente sabe que o sedentarismo está relacionado ao câncer, certo? E que a perturbação da ritmicidade também está relacionada ao câncer. Essas duas coisas aqui já estão bem estabelecidas. Esse aqui é um trabalho publicado agora, Ele foi a revista, recebeu ele em março desse ano, foi aprovado, aceito agora em setembro. Então, essas duas coisas aqui, sedentarismo, ausência de atividade física, aumenta o câncer. Perturbação da ritmicidade circadiana, aumenta a probabilidade de câncer, risco de câncer. Então, o que eles foram olhar será que, porque eu sei que o exercício físico, ele protege do câncer. Será se o horário em que o exercício físico ele é realizado interessa no sentido de proteção para diminuir o risco para câncer? Então, eles fizeram um levantamento bastante interessante, e aí vemos para mulheres o câncer de mama, risco de câncer de mama, e para homens, câncer de próstata. E aí eles investigaram a exercício físico sendo feito pela manhã, pela tarde, ou à noite. E o que eles encontraram foi que o exercício físico matutino, pela manhã, ele tem um forte efeito protetor para o câncer de mama e também o câncer de próstata. Então, quando você evita o sedentarismo fazendo atividade física pela manhã, pelo menos nessa população de estudo na Espanha, o exercício matutino teve um efeito protetor para câncer de mama e próstata. Veja a importância disso. A segunda encontrada que o exercício vespertino tem um efeito já moderado, como um efeito protetor para câncer de mama e próstata. Não um efeito tão forte como o exercício matutino. E o exercício noturno não teve nenhum efeito protetor para o desenvolvimento de câncer, o risco de câncer de mama e de próstata. Certo? Então, olha, eu mostrei anteriormente estudo epidemiológico. Aqui eu já estou mostrando um estudo que está olhando o momento em que o indivíduo está fazendo uma atividade física. Esse outro estudo aqui,
é um estudo de 2014, e, na verdade, o que ele está fazendo é uma avaliação pela actimetria, ou seja, um acompanhamento do ritmo de atividade e repouso, como um robusto preditor de câncer, né, coloretal, né, após o tratamento, né, em sobrevida. Então, o paciente, o que é que ocorre? Ele tem um câncer coloretal e ele é tratado, ele vai fazer uma cirurgia, ele faz uma retirada daquele segmento do reto que tinha o câncer, ele retirou. E aí, então, você faz o acompanhamento pós o tratamento, né, para ver quem é o tempo de sobrevida. E o que eles encontraram é que a variável atividade e repouso pela actimetria foi um forte preditor. O que era? Significava, quando os indivíduos, após o tratamento inicial, após a cirurgia, passavam a apresentar um bom padrão de atividade rítmica, isso significa, né, que eles iam sobreviver mais tempo do que os indivíduos que logo após a cirurgia apresentavam, né, um padrão, né, de circadiano de atividade e repouso muito bagunçado. Isso não implica uma causa e efeito, mas mostra que o acompanhamento do ritmo de atividade e repouso pela actimetria, após, né, a cirurgia, no caso do paciente com câncer de colo, né, pode ser um elemento importante como, né, um preditor, né, e você poder fazer as intervenções necessárias. A outra coisa que também, olhando a atividade e repouso, né, que, mostrando, né, que quando eu tenho um ritmo de atividade e repouso muito preciso, né, ele vai estar associado com a melhor qualidade de vida, uma melhor resposta, uma sobrevida mais longa em paciente com câncer de colo retal, né, e uma boa performance. Então, isso aqui é o grupo 1, que é o grupo que tem a maior atividade, melhor ritmicidade, e esse aqui, que é o grupo 4, que tem baixa ritmicidade. Então, ele tem, ó, ele tem um padrão rítmico muito ruim, esse grupo, a sobrevida dele ele é menor, e esse grupo aqui que tem melhor ritmicidade está melhor. Então, mostrando a necessidade da gente, né, introduzir o acompanhamento, né, da ritmicidade circadiana do atividade e repouso como mais um elemento importante para avaliar a qualidade de vida, melhor resposta terapêutica, a sobrevida em paciente, né, com câncer, no caso específico, câncer de colo retal. A outra trabalho, né, que tem sido feito bastante, esse aqui também é trabalho agora, já publicado este ano, também de um grupo espanhol, né, que é a associação, né, entre a exposição à luz, né, à noite, né, e o câncer de colo, né, e reto, né, na Espanha. Isso aqui são duas imagens, isso aqui é uma imagem, né, feita pela Estação Espacial, né, aqui à noite, né, de Madrid e aqui de Barcelona. Foi essas duas populações que eles estudaram, né? Então, na verdade, o que eles viram foi ver o risco de câncer coloretal para essa população de Madrid e para a população, né, de Barcelona. E aí, utilizando, né, a vida dessas pessoas, né, pegando os parâmetros onde essas pessoas vivem, né, por processo de geoprocessamento, você identifica o quanto que essas pessoas elas estão sendo expostas à luz branca, à luz azul, durante o dia e durante a noite. Né? E o que eles encontraram foi uma evidência, né, de uma associação positiva entre o câncer de colo e reto, né, com a exposição, né, à luz, né, azul, né, a luz do espectro azul, a luz gerada externamente, né, e que isso, né, que é a luz que vai, né, promover uma redução do nível de melatonina, né. Diferentemente, eles não encontraram essa mesma relação quando, né, o indivíduo era mais exposto, né, à luz do espectro visível, a luz branca. Então, mostrando de que a luz azul, né, era que tinha mais efeito no sujeito que estava associado, né, a câncer, né, a prevalência de câncer de colo de reto. Então, mostrando essa relação clara, né, entre a ritmicidade, porque a exposição à luz azul prejudica a ritmicidade, aumenta o risco, né, de câncer de colo de reto. Já aqui eu quero mostrar um outro aspecto, né, da relação da ritmicidade circadiana, né, e o câncer. Né? Aqui no caso eu estou falando do polimorfismo gênico,
né? Então, o polimorfismo, vocês já sabem o que é, né? Ou seja, aquela sequência de repetições de aminoácidos dos genes relacionados à ritmicidade circadiana, aquilo que, metaforicamente, nós chamamos de genes relógio. Isso é uma associação com a suscetibilidade a câncer de mama. Okay? Então, os achados, né, veja, esse trabalho do ano passado, os achados aqui, eles suportam uma hipótese bastante clara, né, que os genes, né, relacionados à ritmicidade circadiana, né, eles estão relacionados com a carcinogênese do câncer de mama, indicando, né, eles como um provável biomarcador para, né, a suscetibilidade, né, do câncer, né, de mama. Olha, o câncer de mama, ele é uma questão muito grave de saúde pública. Nós tivemos, né, no mês passado, né, a questão, né, do Outubro Rosa, né, que era para chamar a atenção da população, chamar a atenção das mulheres, do autoexame, mas também a gente tem que chamar a atenção para tanto, né, o autoexame, os biomarcadores, mas também dos fatores relacionados. Veja, aqui eu estou falando para vocês, dei vários exemplos de estudos epidemiológicos, e aqui eu estou falando de estudos, né, genéticos, mostrando uma grande relação entre a ritmicidade, né, quando eu tenho perturbação da ritmicidade, uma maior suscetibilidade a câncer de mama. Então, a gente tem que ter uma garantia de fazer com que a gente tenha um ritmo mais regular possível. A outra questão, por exemplo, né, que é a desregulação da expressão, né, dos genes relacionados à ritmicidade circadiana, está relacionado, por exemplo, com, né, leucemia. Né? Então, veja que aqui eu tenho alterações, né, da expressão de alguns oncogênios. Na verdade, aqui eu tenho 2 oncogênios importantes, né, e esses 2 oncogênios aqui, eles estão, né, envolvidos, né, com a leucemia, né, e aqui, olha, veja que eu tenho alterações negativas aqui na expressão de alguns genes, como do PE, né, 1 e PE2 nesse sujeito. Aqui eu tenho outros genes também que estão afetados, né? Isso aqui seriam os pacientes, isso aqui seriam os indivíduos, né, saudáveis, os níveis de melatonina, né? Então eles têm uma redução dos níveis de melatonina, né, semelhante quando eu tenho ainda mais ainda um fator complicador, quando eu tenho, né, o trabalho em turno, 2 mais ainda, né, quem não trabalha em turno. Então, tudo aqui a gente está juntando, né, as duas coisas, né, ou seja, né, eu tenho perturbação rítmica aumentando, né, o risco para desenvolvimento, né, de tumores. E aqui, no caso, especificamente de câncer de mama ou câncer de próstata. E quais são as evidências experimentais, né? Então, isso aqui, por exemplo, a gente tem esse estudo, ele é muito interessante, né, que ele está aqui publicado, está aqui a revista, vocês podem, né, pegar e ver os detalhes. Né? Ele está estudando aqui a participação do gene, o período, né, o PE2, né, o PE2, né, como um importante papel na supressão de tumor, né, e na resposta, né, de reparo do DNA em condições in vivo e não in vitro, certo? Então, aqui o que eles vão fazer experimentalmente? Ele vai pegar camundongos e que vai irradiar camundongos com radiação gama. Então, está aqui, ó, os camundongos irradiados, eles desenvolvem, né, essas lesões, né, esse aqui é o grupo controle, esse aqui é os camundongos irradiados, promove essas lesões. Né, após, né, 22 semanas de irradiação, eles têm essas lesões. E aí, assim, parte desses animais, foi o que eles fizeram, eles pegaram, né, animais que, né, foram submetidos à irradiação gama. Então, esse aqui é o grupo controle, o grupo selvagem, e esse aqui é o grupo que ele tem uma mutação, né, na verdade, ele tem um bloqueio da expressão do gene PE2. Esses animais que têm um bloqueio, eles desenvolveram essas lesões aqui, 22 semanas depois, e esses animais selvagens, eles não desenvolveram nenhuma lesão. Quando eu vou olhar a sobrevida, então aqui é a proporção da minha amostra, então aqui eu tenho 100% dos animais, isso aqui é por semana, então até 20 semanas, tanto o grupo selvagem como o grupo que tinha uma mutação em PE2, ninguém morreu. Quando lá na 30ª semana já começou aqui a morrer animais selvagens, né? E olha, que aqui eu tenho 50%, lá provavelmente próximo das 50 semanas de vida, né, ele já tinha aqui morto a metade. Enquanto eles estavam lá, aqui está aqui quase 90%, né, com 70 semanas, e aqui eu só tenho 30% de sobrevida
né, 70% já morreram. Então, mostrando, né, de que se eu não tenho a expressão desse gene, a resposta a um mecanismo de trauma, que é a radiação gama, desenvolvendo tumor, né, é muito mais rápido. E aí, esses tumores são em vários lugares. Aqui eu tenho, por exemplo, um estudo, né, histopatológico desses camundongos. O camundongo mutante, né, no caso está aqui o camundongo mutante, aqui é o camundongo selvagem. Então, 18 meses depois que eles foram submetidos à radiação gama, foram olhados, por exemplo, a hiperplasia na glândula salivares. Aqui eu tinha 50% dos animais, né, aqui eu tinha 0. Teratoma, né, aqui eu tinha 100% dos animais, né, ou seja, eu tinha alterações no pelo, né, aqui em 15%, aqui 0, e angiosarcoma, aqui 0 e aqui 0. Tá? Então, significa que eles tiveram muito mais a presença de tumores. Né? Então, isso 18 meses. Né? Então, você tem uma alteração gigantesca, né? Que é aqui, ó, 100%, 100%, 100%, 100%, 71%. Aqui, é claro, né, com muito tempo. E a gente tem uma diferença, né, nessa neoplasia aqui altamente significativa, aqui de linfoma também altamente significativa. Essa é uma questão importante da gente, né, verificar que eu tenho no modelo animal. Nós estamos falando de modelo animal, é claro. Então, esse trabalho, ele propõe o seguinte, que quando você perde a expressão, a função do gene P2, né, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma deficiência, né, aqui nesse citocromo, né, P53, né, e isso vai gerar, né, uma diminuição, né, na capacidade de apoptose, que é a morte celular programada. Com isso, eu vou acumular células que têm lesão. Então, eu faço a radiação, a célula não morre, né? Então, eu acumulo, isso vai me gerar o câncer. Uma outra coisa é que a diminuição da expressão de P2 também vai levar a uma diminuição na expressão de BMALM1. A de BMALM1, né, promove um aumento na expressão, né, desse gene, e esse gene aqui aumentado, ele leva a uma instabilidade do genoma, aumenta essa instabilidade, gera tumores, né, a possibilidade de formação câncer. Então, essa, né, é uma possível explicação fisiológica para isso. A gente tem, né, já vários genes relacionados com a ritmicidade circadiana, né, os papéis na ritmicidade circadiana e as suas relações diretas com órgãos ou com funções, né, alvos relacionados com o crescimento. O crescimento, né, com genes relacionados a metabolismo, que tem a ver com crescimento e etc. Aqui é a mesma coisa, desculpa que duplicou. Então, eu tenho uma coisa importante que a gente consegue encontrar, né, que o controle da proliferação celular, ela é feita, né, pelas moléculas relacionadas à ritmicidade circadiana. Então, aqui eu tenho uma representação do ciclo celular. Mitose, né, fase G0, G1, fase S, fase G2, e aí novamente. Aqui eu tenho um checkpoint. Né? Então, o que é que eu tenho? Para cada ação dessa aqui, eu tenho um conjunto, né, de genes que são importantes, eles precisam ser ativos, essas proteínas aqui vão serem proteínas chaves. Veja que aqui, olha, eu vou chamar a atenção. Vamos aqui, ó, pega aqui, ó. Começou aqui, né, dividiu, vai para a fase G1. Tá? Aqui, olha, o C-Mike, que é importante, que está relacionado com a mitose, eles são bloqueados pelo BMALM-CLOP. Isso significa que quando eu tenho ausência do BMALM-CLOP, qualquer um desses dois genes, o que é que vai acontecer? Não tem inibição disso, isso aqui vai ficar muito rápido. Então, esta fase G1 vai acontecer muito rápido. Se ela acontece muito rápido, significa que a divisão celular vai ser aumentada, vai ser acelerada, ok? Aqui, novamente, eu tenho um outro ponto, né, que a gente chama, né, o checkpoint da fase G1, que está aqui essas duas moléculas, duas proteínas envolvidas, a ciclin E, né, e o CDK2, que são metabolizadas, são moduladas por essas aqui, e que é modulada aqui, ó, pela proteína PER. Ok? Então, esse ponto aqui também ele é um ponto importante. Aqui eu tenho outro ponto importante. Então, aqui eu acelero. Aqui o que ocorre? Eu
posso inibir esse checkpoint. Então, eu não vejo se ocorreu algum problema nessa sequência. Aqui é outro checkpoint, né, também modulado pelo CRY. Sem um CRY, esse checkpoint, né, fica menos eficiente. Aqui, novamente, ó, checkpoint G2, tá? Também, olha, modulado aqui pela proteína PER. E olha, esta fase aqui, que é o disparo aqui para começar, aqui a coisa depende disso aqui. Então, isso aqui ele vai ser, essas moléculas ativam isso, que inibem esse. Se eu não tenho isso, não tem ativação desse, isso aqui não é inibido, então isso aqui vai acontecer e eu não tenho, né, um controle celular. Então, o ciclo celular fica totalmente irregular. E se nós formos olharmos lá no sistema geral, né, o sistema circadiano, né, então tem um núcleo supraquiasmático, ele vai, né, fazer conexões diretas e indiretas. Olha, hipotálamo dorso medial, que controla, né, o hipotálamo lateral, que controla a alimentação, o comportamento alimentar, né, e a fome, né? Ou seja, a saciedade e a fome é controlado por isso aqui, e que é controlado por isso, que é modulado pelo relógio circadiano. O núcleo arqueado, a mesma coisa, diretamente. Aqui eu vou agir direto ou indiretamente pelo núcleo paraventricular. O núcleo paraventricular vai agir sobre o sistema simpático e parasimpático, está aqui, que vai agir sobre o tecido periférico, que vai agir, por exemplo, sobre aqui o controle da adrenal e etc. Aqui o núcleo supraquiasmático também vai agir sobre, né, as áreas hipotalâmicas relacionadas, né, com os fatores liberadores da hipófise, e a hipófise vai agir sob o controle dos diversas gônadas, e essas gônadas vão liberar hormônios que vão ser importantes para o controle do metabolismo, etc. Ou seja, tudo isso aqui, se eu perturbar a ritmicidade, eu perturbo o comportamento alimentar, a saciedade, sistema simpático, parasimpático, sistema adrenal e toda a função endócrina. Então, esse circuito aqui, olha, esse circuito de ciclo celular, ele está sobre a modulação circadiana. Então, as moléculas circadianas modulam isso. Então, se eu tenho uma perturbação da ritmicidade, eu vou ter uma perturbação do ciclo celular. Então, isto é uma evidência, né, pelo menos, né, em estudos, né, in vitro, que, né, o sistema, né, circadiano está acoplado diretamente com o ciclo celular. Então, está aqui, ó, eu tenho um ciclo circadiano, né, e eu tenho um ciclo celular. Essas duas coisas estão intrinsecamente relacionadas. A perturbação de um leva à perturbação de outro. Ou seja, né, uma formação de tumor também pode prejudicar a ritmicidade circadiana. Como é que eu ajusto a ritmicidade circadiana? Mantendo a sincronização. Então, do mesmo jeito que eu tenho que olhar um viés, que se eu perturbo o ritmo, como o trabalho em turno, né, isso pode aumentar o risco por câncer. No sujeito que tem um câncer ou que tem um aumento de risco por câncer, ele também pode afetar a ritmicidade circadiana. E aí eu vou ter o quê? Que fazer com que esse paciente garanta uma exposição aos sincronizadores ambientais, o claro-escuro, a atividade física, né, a interação social, a questão da alimentação rítmica e, quando necessário, né, a melatonina, inclusive para ajustar o ritmo, para melhorar e ter menos efeitos, né, das alterações de tumor. Então, esse controle da ritmicidade circadiana em nível celular, né, ele vai acontecer claramente. Então, é claro que perifericamente, isso tudo vai depender do meu sistema, né, circadiano. Aqui, a outra coisa, né, que é o núcleo supraquiasmático atuando, né, sobre o sistema, né, nervoso, né, simpático, ele vai agir, por exemplo, na liberação, por exemplo, né, de adrenalina e noradrenalina, e aqui a noradrenalina agindo sobre os receptores beta-2, né, vai mexer em moléculas que têm a ver, né, com a divisão celular. Então, a gente sabe que mais noradrenalina, mais ciclo celular, menos noradrenalina, menos ciclo celular. E isso é controlado sobre os sistemas de temporização circadiana. Então, é uma outra via, né, que o sistema está modulando, né, perifericamente, né, os ciclos celulares. Aqui novamente, né, um esquema, está, né, aqui nesta revista, que é o Molecular Medicine,
Esse é um trabalho de 2012, né, que aqui mostra os genes, né, e proteínas circadianas relacionadas com diversos alvos, né, e com diversos tipos de câncer, né, que vocês, quem tiver mais interesse em detalhes, pode buscar. A outra questão importante que nós vimos, né, no controle, né, do ciclo celular, os genes relógio, as proteínas relógio estão envolvidos. Mas não só isso, mas também, né, na questão do reparo. Então, toda vez que você tem uma alteração no DNA, né, por algum motivo, por um agente exógeno, né, que leva ou a tipo radiação, né, a X, né, ou uma radiação gama, ou uma substância química que gera uma lesão no DNA, né, a célula consegue descobrir isso e ela tem mecanismo de reparo. E esse mecanismo de reparo, ele depende, né, da expressão, né, de algumas proteínas, né, como esse pigmento. Né, esse pigmento aqui, né, que é o xerodenoma A, ele é importante, ele tem, né, uma oscilação, isso aqui é falando, né, de camundongo, ele tem uma oscilação com menores níveis durante o dia, maiores níveis à noite. E esse, né, pigmento, ele vai, né, ter uma atividade, né, de reparo do DNA quando esse DNA tiver uma lesão, certo? Tanto no sistema nervoso central, tecidos periféricos, né, no fígado e tal, e etc. E o que a gente sabe é que a expressão desses genes, ele é modulado aqui pelo sistema circadiano. Então, quando eu tenho aqui uma lesão, né, do sistema, até que eu troquei, né, aqui uma base para outra, vai lá, aqui essa proteína vem e faz o reparo, certo? Esse reparo aqui, né, ele é fundamental. Então, para ele poder aparecer, para essa proteína, né, que aqui, né, o pigmento de xeroderma A, né, para ele se expressar, eu preciso ter um maquinário, né, do relógio molecular funcionando. Senão, ele não ocorre, então eu não vou ter, né, esse reparo. Então, o que a gente, né, viu? Né, que eu tenho um estudo epidemiológico, eu tenho um estudo mostrando que quando eu dessincronizo, eu tenho um estudo quando eu tiro, né, o meu, né, sincronizador, né, como claro ou escuro, né, ou eu coloco uma menos eficiente, ou eu perturbo isso, eu aumento o risco de desenvolvimento, né, de tumores, de câncer. Quando eu faço, por exemplo, atividade física, me expondo pela manhã por luz intensa, né, eu tenho, né, uma melhor proteção para o desenvolvimento de tumores, né, tanto para câncer de próstata como, por exemplo, de câncer de mama. Isso é o que nós temos hoje, é o que nós sabemos. Por enquanto, né, o que a gente vê com muito detalhe e com muito cuidado pela Organização Mundial de Saúde é isso aqui, né, esses estudos com trabalhos em turno noturno. Mas, né, pouca coisa mudou quando a gente vai falar sobre a organização temporal de 2010 até 2020. Né? Então, a gente precisa, né, ver, e aí? Né? Por quê? O que é que nós temos? Sabemos claramente, né, que quando eu tenho uma mutação no gene circadiano, eu tenho uma alteração rítmica, e essas alterações rítmicas podem gerar doenças como câncer, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. No caso do trabalho em turno, luz, principalmente luz à noite, né, luz branca à noite, ondas eletromagnéticas, dieta, tudo isso pode gerar alteração na perturbação circadiana, doenças e isso. E a questão é que tudo isso aqui, o que nós temos? Um ambiente como esse. Né? Que é claro que o que nós estamos fazendo para proteger esses adolescentes que estão tendo ritmos perturbados por causa dos horários escolares. Então, o que é que nós estamos fazendo para proteger esses nossos adolescentes para que no futuro não tenham câncer? Porque se aqui, durante a adolescência, ele já tem perturbação rítmica, e essas perturbações rítmicas, nós sabemos que essas alterações metabólicas que geram, né, tumores é algo acumulativo num período crônico. Então, o que nós queremos chamar a atenção é que não basta a gente só pensar nas trabalhadoras e nos trabalhadores em turno noturno. Nós temos que já imediatamente pensar nas condições dos nossos jovens que estão, né, expostos, né, a um horário,
né, de escola, muito cedo. Os adolescentes, os horários do ensino fundamental e ensino médio é às 7 horas da manhã, em quase todo o Brasil, e a gente precisa mudar isso, porque são esses adolescentes que estão tendo, já desde jovem, ritmos perturbados. Então, quantas vezes as nossas meninas, né, estão tendo ritmos alterados e, com isso, não estão aumentando o risco de desenvolvimento de câncer de mama, né, no futuro. Principalmente porque a gente não sabe, né, quem é que tem os outros fatores genéticos de predisposição. Então, a gente precisa, né, tomar uma atitude, né, o mais cedo possível, né, para proteger, né, a nossa população, senão nós teremos, né, uma maior incidência em breve, né, de câncer de mamas nas mulheres e de câncer de próstata, né, nos homens, de câncer de colo retal, porque nós estamos submetendo atualmente os nossos adolescentes, né, a uma perturbação rítmica e, infelizmente, né, eles não têm condição, nem na adolescência e nem quando tiverem adulto, né, a ter esses ritmos regulados. A gente precisa repensar a organização temporal da sociedade.